Me responda com sinceridade. Quantas noites você já deitou a cabeça no travesseiro com o coração apertado, cheio de angústias, sem sequer levantar os olhos ao céu? Quantas vezes a sua alma ferida e cansada implorou por um descanso que o sono não trouxe, simplesmente porque você esqueceu de rezar? Quantas vezes Deus ficou ali, ao pé da sua cama, esperando que você dissesse apenas uma palavra? E o silêncio gritou mais alto que a oração. Dormir sem rezar é como caminhar no escuro sem uma vela acesa. É deixar o espírito exposto ao frio do mundo, sem o cobertor quente da graça de Deus. Porque a oração antes de dormir não é apenas um hábito bonito, não é só um costume antigo. É uma chave espiritual que abre as portas do céu sobre o nosso descanso. É um gesto simples, mas poderoso, que sela o nosso dia com fé, entrega e confiança no Senhor. Você já se perguntou o que acontece no mundo invisível quando alguém se ajoelha ao lado da cama e fala com Deus antes de dormir? O que acontece nos céus quando uma alma cansada murmura um Pai Nosso com sinceridade? Será que os anjos ouvem? Será que o próprio Cristo, ainda com as marcas da cruz em suas mãos, se inclina para escutar cada palavra? A verdade é que rezar antes de dormir não é um ato pequeno. É um encontro profundo. É quando o coração repousa não apenas no travesseiro, mas no colo de Deus. É quando você diz: Senhor, estou aqui. Toma tudo o que eu vivi hoje. As minhas vitórias, as minhas quedas, os meus medos e os meus sonhos. Eu não quero dormir longe de ti. Quem reza antes de dormir reconhece que precisa de Deus, não só ao amanhecer, mas também ao anoitecer. Reconhece que o dia pode ter sido duro, mas que a última palavra pertence ao Senhor. E Deus, em sua infinita misericórdia, olha com ternura para aquele que termina o dia em oração. Ele envia seus anjos para velar o sono. Ele fortalece o espírito. Ele fala ao coração no silêncio da noite. A oração antes de dormir é uma entrega. É um ato de humildade. É quando reconhecemos que não temos o controle de nada, que não sabemos nem mesmo se vamos acordar no dia seguinte. Mas mesmo assim, confiamos. Confiamos que se dormirmos com o nome de Jesus nos lábios, acordaremos com a paz dele no coração, aqui na terra ou no céu. E há um segredo que poucos conhecem, algo profundo que está nas Escrituras, algo que os santos compreenderam e que mudou o destino de muitas almas. Deus tem promessas especiais para quem termina o dia em oração. Ele mesmo diz nas palavras do Salmo 4, Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você percebe? A oração noturna nos cobre com a segurança divina. É um abrigo espiritual, uma proteção que o mundo não pode dar. Santo Agostinho dizia que a alma que reza à noite, mesmo sem palavras eloquentes, está mais próxima de Deus do que muitos que falam muito durante o dia, mas se esquecem de silenciar o coração na presença do Senhor. E Santa Teresinha do Menino Jesus nos lembrava que a oração da noite é como um beijo de boa noite dado por um filho ao Pai. Um gesto de amor e confiança que toca o coração de Deus. Por isso, neste vídeo, eu quero te convidar a descobrir o que Deus faz na vida daqueles que se entregam a Ele antes de dormir. Você vai ouvir testemunhos, promessas e revelações que podem transformar não apenas suas noites, mas toda a sua jornada espiritual. Porque há um mistério escondido na oração noturna, um segredo sagrado. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida hoje. Então, fique comigo até o fim desta história. Deixe o seu like, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender o poder de rezar antes de dormir. Porque esta simples prática pode ser a ponte entre a sua dor e o milagre que Deus está preparando para você. Agora prepare o coração, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar suas noites e a sua vida para sempre. Dizem que o inferno se alegra quando um cristão vai dormir sem orar.
Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. O relógio já passava da meia-noite, quando Clara, de olhos marejados, se sentou na beira da cama, com as mãos trêmulas e o coração sufocado. Fazia meses que ela não falava com Deus. Não por descrença, mas por dor. Uma dor silenciosa, escondida por trás de sorrisos forçados e frases automáticas de "vai passar". Ela já tinha sido daquelas que ensinava outros a rezar, que convidava amigos para a missa, que acordava às 3 da manhã para rezar o terço da misericórdia. Mas o tempo passou, e com ele vieram as perdas que nenhuma alma espera enfrentar tão cedo. Seu pai, homem de fé e serviço, fora levado por um câncer agressivo. A mãe, abatida pela ausência do marido, mergulhou em uma depressão profunda. E Clara, mesmo cercada de orações alheias, sentia que Deus se calava. Começou pouco a pouco a se afastar, primeiro das novenas, depois das missas, até que, sem perceber, sua alma começou a adormecer antes mesmo do corpo. Ela deitava exausta e dormia sem sequer lembrar de agradecer. E assim, noite após noite, o silêncio tomou o lugar da oração. Mas algo dentro dela gritava. Era como se, mesmo afastada, o Espírito Santo não a deixasse em paz. Sentia um nó na garganta toda vez que via uma imagem de Nossa Senhora. Chorava sem explicação ao escutar cânticos antigos. E naquela noite em especial, depois de mais um dia em que tudo parecia sem sentido, Clara sentiu uma inquietação diferente. Um calor suave, uma presença que ela não sabia de onde vinha. Sentou-se na cama, como quem procura um sinal no meio da escuridão, e pela primeira vez em muito tempo olhou para o teto e murmurou: "Senhor, ainda estás aí?" E foi o suficiente. No céu, os anjos se levantaram. Um simples sussurro de retorno já era o bastante para mover os corações celestes. Porque Deus não exige discursos eloquentes, Ele escuta até mesmo as lágrimas. E naquela lágrima solitária que escorreu do rosto de Clara, havia mais fé do que em 1000 palavras. Ela não sabia, mas ao se abrir novamente para a oração, estava desarmando os ataques que o inimigo vinha levantando contra ela há meses. Estava rompendo cadeias invisíveis, estava reerguendo a própria alma. Então, ajoelhou-se. Sentiu vergonha no início. Sentiu medo de ser ignorada, como se Deus estivesse magoado com seu silêncio. Mas a misericórdia do Senhor não conhece mágoas. Ele é o pai que corre ao encontro do filho que volta, ainda que coberto de poeira. E Clara, com o rosto no travesseiro e a alma exposta, começou a falar. Disse tudo. Gritou sem som. Chorou como criança. E no meio da oração confusa e quebrada, algo dentro dela se acalmou. Como se mãos invisíveis segurassem as dela e dissessem: "Estou aqui, nunca deixei de estar." Naquela noite, Clara não apenas dormiu, ela descansou. E o descanso daqueles que rezam é diferente. É um repouso que cura, que reorganiza a alma, que permite ao coração se recompor. Nos dias seguintes, a oração antes de dormir se tornou rotina. Mesmo nas noites em que estava cansada, mesmo quando sentia que nada mudava, ela entendia agora que a oração não era só um pedido ou uma queixa. Era um lugar de encontro, um altar invisível ao lado da cama, onde ela podia deitar seus pesos e confiar. E as mudanças vieram. Aos poucos, a mãe começou a sorrir de novo. Pequenos milagres diários começaram a surgir. Um novo emprego, uma nova amiga de caminhada, uma nova força que ela não sabia que existia. Clara passou a dizer para todos: "Eu voltei a viver no dia em que voltei a rezar." E ninguém duvidava, porque havia um brilho novo em seu olhar, um brilho que só quem ora com fé conhece. Ela entendeu com o tempo que não é a oração que muda Deus, mas é a oração que muda a gente, que quem reza antes de dormir não se entrega ao sono como quem foge, mas como quem confia, e que existe um exército de anjos que acampa ao redor daqueles que, mesmo cansados, não deixam de dobrar os joelhos.
Hoje, Clara voltou a ensinar a rezar. Mas agora, suas palavras têm marcas, marcas de quem já andou pelo vale, mas nunca deixou de ser pastoreada pelo bom pastor. E sempre que alguém pergunta por onde começar, ela responde sem hesitar: comece pela última coisa do seu dia. Comece a rezar antes de dormir, porque essa oração pode ser a ponte que salva sua alma do abismo. Foi assim comigo, e pode ser com você também. Porque, no fim das contas, dormir sem rezar é correr o risco de sonhar com o vazio. Mas quem reza, sonha com o céu. Você realmente acha que foi por acaso que ouviu essa história hoje? Acha mesmo que, entre tantos vídeos, palavras, vozes e distrações, foi por puro acaso que esta mensagem chegou até você? Meu irmão, minha irmã, não existe acaso quando se trata das coisas de Deus. Existe providência, existe amor que se move silenciosamente para tocar o coração certo, no momento certo. E hoje, esse coração é o seu. Talvez você tenha se visto em Clara. Talvez, como ela, você já tenha sentido esse silêncio doloroso na alma. Talvez esteja enfrentando noites sem paz, dias sem sentido, uma vida onde a oração se tornou apenas memória de um tempo melhor. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro sua alma grita. Mas saiba, Deus escutou. Escutou o gemido escondido que você mesmo não conseguiu traduzir em palavras. Escutou o cansaço da sua alma. E é por isso que Ele colocou essa história no seu caminho. Clara se perdeu no silêncio porque parou de rezar. E é exatamente isso que muitos de nós fazemos quando o sofrimento nos visita. Calamos a oração, deixamos a fé escorregar entre os dedos e pensamos: se Deus me amasse, isso não teria acontecido. Mas o amor de Deus não se mede pela ausência da dor. O amor de Deus se revela na cruz. Um Deus que permite o sofrimento, não por crueldade, mas por redenção. Um Deus que transforma feridas em portais de graça. Um Deus que, mesmo quando você para de falar com Ele, continua sussurrando o seu nome com ternura, todas as noites. Dormir sem rezar é deixar a alma em jejum. É entregar-se à noite sem armadura, sem luz, sem direção. O inimigo sabe disso. Ele sabe que basta uma mente cansada e um coração distraído para plantar sementes de desespero. Mas a oração, especialmente a oração da noite, é um escudo, é um santuário que se levanta no invisível. Quando você se ajoelha antes de dormir, o céu inteiro se inclina para te escutar. Os santos intercedem, a Virgem Maria cobre você com seu manto, o Espírito Santo desce como bálsamo sobre seu espírito ferido. E mesmo que tudo pareça igual, dentro de você algo muda. A paz volta. O consolo vem. O fardo se torna suportável. Você precisa entender. Deus quer te visitar todas as noites. Ele quer ouvir a sua voz, mesmo que fraca, mesmo que entre lágrimas, mesmo que sem palavras. Não importa se você sente que não sabe rezar. Rezar não é recitar fórmulas, é derramar o coração. É dizer: Senhor, eu estou aqui e preciso de Ti. Só isso já move o coração do Pai. Se você se sente distante de Deus, se sente seco por dentro, se já perdeu o gosto da fé, comece com um gesto simples. Dobre os joelhos antes de dormir. Fale com Deus como quem fala com um pai. Conte o que doeu no seu dia. Agradeça pelo que não entendeu. E depois, peça que Ele te abrace enquanto você dorme. Ele fará isso. Ele já está fazendo agora mesmo, só porque você está escutando essas palavras com o coração aberto. Há uma batalha espiritual acontecendo, todos os dias. E muitos perdem essa guerra durante a noite porque dormem sem se proteger, sem entregar sua alma a Deus. Mas quando você reza, você se une ao céu. Você acende uma luz no escuro, e onde há luz, as trevas não prevalecem. Você acha que Clara foi um personagem qualquer? Não. Clara é um espelho, um reflexo do que acontece com muitos cristãos que servem, evangelizam, mas esquecem de alimentar a própria alma.
A oração antes de dormir não é um rito opcional. É sobrevivência espiritual. E mais que isso, é intimidade, é reencontro. É o momento em que você se despe do mundo e se veste da eternidade. Não espere mais. Deus está chamando você agora. Esta não é só mais uma história bonita com uma lição moral. Esta é uma convocação do céu. O Espírito Santo está sussurrando ao seu coração. Volta a rezar, volta a falar comigo. Eu nunca deixei de te amar. Não ignore essa voz. Volte a fazer o sinal da cruz antes de dormir. Reze um Pai Nosso com sinceridade. Consagre sua noite à Mãe de Deus. Agradeça pelo dom da vida. Peça perdão. Entregue sua alma ao Senhor. E você verá milagres acontecendo onde antes havia apenas desespero. Você não está sozinho. Nunca esteve. Há um exército de anjos ao seu redor, esperando apenas que você diga: Senhor, cuida de mim esta noite. E Ele cuidará. Ele já está cuidando. Você está ouvindo essa mensagem porque o céu se moveu para chegar até você. Não desperdice esse toque divino. Hoje à noite, antes de dormir, feche os olhos e diga com fé: Senhor Jesus, entra no meu quarto, entra na minha vida, fica comigo esta noite. E você vai sentir, você vai saber. Você vai se lembrar do que talvez tenha esquecido, que Deus nunca abandona os que o buscam. Reze, ainda dá tempo. O céu está ouvindo. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo. Se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora, vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Talvez o momento mais poderoso de toda essa história não tenha sido a dor de Clara, nem suas lágrimas silenciosas, nem mesmo as noites em que ela gritou no escuro sem receber resposta. O momento mais poderoso foi aquele segundo sagrado e quase invisível em que ela se ajoelhou. Porque quando um coração decide se ajoelhar mesmo ferido, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, o céu inteiro se move. Talvez você não perceba, mas esse gesto, esse dobrar de joelhos na noite silenciosa, muda destinos. Foi ali, na beira da cama, que Clara gritou sem palavras, que sua alma estilhaçada falou mais alto do que qualquer prece decorada. E é aí que entra a verdade mais bela e transformadora do Evangelho. A verdade que Jesus revelou com lágrimas nos olhos, quando contou uma das parábolas mais humanas, mais ternas, mais escandalosamente misericordiosas de todas. A do filho pródigo. Você se lembra? Um filho que vai embora, pede a herança antes do tempo, rejeita a casa do pai, se perde em prazeres vazios, e quando tudo desmorona, quando já não resta dignidade, quando já não há forças nem comida, ele decide voltar.
Mas a beleza da história não está apenas na volta. Está no pai que corre, no pai que vê de longe, no pai que não pergunta nada, que não exige explicações, que não apresenta uma lista de pecados. Ele corre, ele abraça, ele restaura. Porque mais importante que o erro é o retorno. Mais importante que o passado é o joelho dobrado. Clara viveu isso, e você também pode estar vivendo isso, mesmo agora. Talvez a sua herança tenha sido desperdiçada em noites de distração, em dias de indiferença, em feridas que não cicatrizam. Talvez você também tenha se afastado da casa do Pai, não com palavras, mas com o cansaço, com o silêncio, com o esquecimento da oração. E agora, como o filho pródigo, você sente que está diante de um Deus que talvez já não queira te ouvir. Mas escute com o coração. Ele ainda está te esperando. E mais do que isso, ele ainda corre ao seu encontro. Ele te viu de longe. Ele viu a sua luta diária, os Pai Nosso interrompidos por lágrimas, os terços que você começou e não terminou, as missas que você faltou por desânimo, os dias em que acreditou mais na dor do que na promessa. Ele viu. E ele não desistiu de você. Você pode estar se perguntando, mas como voltar se já me acostumei a viver longe? A resposta está na mesma parábola. O filho voltou sujo, com cheiro de porcos, com vergonha, sem nada nas mãos. E mesmo assim, o pai o vestiu com a melhor túnica, colocou um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Porque o amor de Deus não depende da sua aparência espiritual. Depende apenas da sua decisão de voltar. E onde começa esse retorno? Onde Clara começou? Na beira da cama. Às vezes achamos que precisamos de grandes gestos, de retiros longos, de palavras certas, mas o céu se abre com um simples Senhor, estou aqui. É no cotidiano, no pequeno, no escondido, que a graça entra. Você talvez viva cercado de barulhos. O celular que nunca silencia, o trabalho que nunca termina, as pessoas que esperam demais de você. E nessa rotina sufocante, você esquece que existe um lugar secreto onde tudo pode ser restaurado, a presença de Deus. E essa presença começa a ser real quando você fecha os olhos e fala com Ele antes de dormir. Talvez sua maior luta hoje não seja contra pecados escandalosos, mas contra o esfriamento da fé, contra a sensação de que Deus está distante, contra a ideia de que rezar já não adianta, mas é justamente aí que você mais precisa rezar, porque a oração não muda Deus, muda você. Ela não é mágica, é encontro, é rendição, é um voltar para casa. E se você acha que já tentou e não conseguiu, lembre-se, Clara também tentou sozinha durante muito tempo, mas tudo mudou quando ela deixou de tentar com a força dos braços e se lançou com a fraqueza da alma. Porque é nos fracos que Deus manifesta sua força. É nos pequenos que Ele escreve histórias eternas. É nos pecadores que Ele mostra sua misericórdia mais brilhante. Hoje, não despreze o chamado que ressoou no seu coração. Essa história não foi apenas uma história, foi um sinal. Foi um sopro do Espírito Santo, um toque suave, uma mão invisível te chamando para voltar. E você pode voltar agora, não importa como você está. Basta um gesto, basta fechar os olhos, abaixar a cabeça e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, mas estou voltando. Deus não quer suas palavras mais bonitas, Ele quer o seu coração sincero. Ele quer ouvir a sua voz, mesmo que trêmula, mesmo que confusa, mesmo que cheia de perguntas. Porque a oração antes de dormir é mais do que um ato de piedade, é um reencontro, é a alma voltando para casa. Hoje, antes de fechar os olhos, fale com Ele. Não adormeça sem rezar. Porque no mundo invisível, anjos se ajoelham ao seu lado. Porque no silêncio da noite o céu inteiro escuta. Porque talvez essa seja a noite do seu abraço com o Pai. Volte. Deus ainda corre na sua direção. Vivimos em um mundo onde muitos han aprendido a confiar solo em lo que podem ver, tocar e medir.
La fe, para algunos, se ha convertido en una nostalgia bonita, una emoción momentánea o un ritual vacío. Y sin embargo, la misma ciencia, que muchos creen enemiga de la fe, hoy confirma lo que la palabra de Dios ha proclamado desde siempre, que lo invisible no solo existe, sino que sostiene lo visible. Cuando Clara se arrodilló, cuando eligió hablar con Dios en la noche más fría de su alma, no hubo luces, no hubo milagros externos, pero dentro de su cerebro, en lo más profundo de su sistema nervioso, algo se activó. Estudios científicos han demostrado que la oración regular transforma la actividad cerebral, regula los niveles de estrés, fortalece la resiliencia emocional y despierta zonas del cerebro relacionadas con la compasión, la esperanza y el sentido trascendente. El doctor Andrew Newberg, neurólogo e investigador, afirma que la oración y la meditación espiritual no solo cambian el cerebro, sino que incluso pueden modificar la estructura genética a través de procesos epigenéticos. ¿Y por qué esto es importante para ti? Porque mientras rezas, aun cuando no lo sientes, aun cuando las palabras te salen secas y rotas, tu alma está siendo moldeada, y también tu cuerpo. Tu sistema entero entra en comunión con el Espíritu que ora en ti. San Pablo ya lo decía en su carta a los Romanos: o mesmo Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Áreme 8:26. ¿Entiendes lo que esto significa? Que incluso cuando no sabes cómo orar, incluso cuando lo único que puedes hacer es suspirar o llorar, el Espíritu Santo ya está intercediendo por ti, desde dentro. La ciencia capta apenas las huellas de este misterio, pero la fe lo reconoce como certeza. Dios habita en ti, y cada vez que lo buscas, aunque sea en silencio, estás tocando el cielo. La historia de Clara no es una fantasía, es un espejo. Y puede que tú seas ahora quien está sentado frente a ese mismo abismo. Quizás tú también has sentido el cansancio de luchar, la frustración de no ver frutos, la tentación de dejar de rezar porque parece que nada cambia. Tal vez tu alma ha sido herida por decepciones, por promesas humanas rotas, por el peso de responsabilidades que nadie ve. Pero aquí está la verdad que el mundo no te dice. Tu perseverancia en la fe es una revolución espiritual. Cada vez que rezas, antes de dormir, estás abriendo una grieta en la oscuridad del mundo. Estás dejando que la luz eterna de Dios se filtre en tu historia, en tu cuarto, en tu corazón. Estás participando de un combate invisible, pero real. Y no estás solo. María, la Madre de Jesús, está contigo. Los santos, aquellos que también conocieron el silencio de Dios, el dolor humano, la espera prolongada, están contigo. Santa Mónica oró durante 17 años por la conversión de su hijo Agustín. ¿Y sabes qué hizo posible ese milagro? Su constancia, su capacidad de seguir arrodillada, noche tras noche, confiando en que Dios no duerme. Hoy muchos relativizan todo. El bien y el mal parecen conceptos flexibles. La verdad se diluye en opiniones. Y en medio de ese ruido, tú que rezas, tú que aún doblas las rodillas, eres una antorcha viva. Aunque el mundo te diga que la oración es inútil, que la fe es debilidad, tú eres la evidencia viva de que Dios sigue obrando. Porque si estás escuchando esto, si esta historia te tocó, si algo dentro de ti arde, aunque no sepas explicar por qué, es porque Dios te está llamando. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio: mas tú cuando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, y ora a teu Pai en segredo, y teu Pai, que ve en segredo, te recompensará. Mateo 6:6. Esta es una promesa, no una metáfora. Cada oración que haces antes de dormir no cae en el vacío. Aunque no veas la recompensa de inmediato, estás sembrando en lo eterno, y lo que siembras en el Espíritu nunca se pierde.
Al contrario, florece en el tiempo perfecto de Dios, que no siempre es el nuestro, pero es siempre justo. Entonces, la próxima vez que sientas que rezar es inútil, que nadie te escucha, que todo está igual, recuerda esto. Hasta la más pequeña semilla enterrada en la oscuridad lleva dentro de sí un bosque. Lo que Dios está haciendo en ti en este tiempo de espera, de dolor o de silencio, es preparar el terreno para algo que aún no puedes ver, pero que será bendición. Así como la ciencia necesita años de observación para descubrir verdades ocultas, también el alma necesita tiempo, paciencia y fe para entender el sentido de lo que vive. Pero la verdad es que cada oración tuya, antes de dormir, es un acto de guerra espiritual, un escudo de luz, un puente entre tu dolor y el corazón de Dios. Y hoy, Él quiere que sepas que no estás rezando ao vento. Estás sendo escutado, estás sendo amado, estás sendo transformado. A tua história está sendo escrita com lágrimas, sim, mas também com graça, e cada vez que você decide não desistir, você se torna protagonista de uma história de salvação. O processo de transformação pelo qual Clara passou é um reflexo de um movimento mais profundo, um movimento espiritual que atravessa os séculos. Quando olhamos para as Escrituras, vemos uma constante. Deus usa o sofrimento e a espera não como punições, mas como instrumentos de redenção, de crescimento e de aproximação com Ele. A história de Clara, com suas lutas e suas vitórias silenciosas, é muito parecida com a de tantos outros personagens bíblicos que, na solidão e na dor, descobriram a verdadeira presença de Deus. Quando o coração se vê à beira do desespero, quando a dor parece ser insuportável, é nesse momento que Deus se faz presente de uma maneira única. O Senhor nunca está longe, e isso é confirmado nas Escrituras. Em Isaías 41:10, ele nos diz: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras ecoam como um abraço divino, um abraço que nunca falha. Clara, como tantos de nós, foi sustentada por essa promessa mesmo quando tudo parecia perdido. A dor de Clara não foi em vão, assim como a dor de tantos outros personagens bíblicos, como Jó. O livro de Jó, com toda a sua profundidade emocional, nos mostra como o sofrimento é, em última análise, uma oportunidade de revelação. Jó perdeu tudo: riqueza, família, saúde, mas em meio ao sofrimento, ele chegou à mais profunda revelação de quem Deus realmente é. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Este versículo é chave para compreendermos como o sofrimento, a espera e as dificuldades podem ser o caminho para um conhecimento mais profundo de Deus. Talvez você também, assim como Clara, esteja em um momento de dor ou solidão, sem respostas para suas perguntas mais profundas. Mas saiba que, assim como Jó, há uma revelação esperando para acontecer em sua vida. Outro exemplo de transformação que encontramos nas Escrituras é o de Moisés. Moisés passou anos de sua vida fugindo, e seus primeiros 40 anos em Midian foram, de certa forma, um período de exílio e solidão. No entanto, foi justamente nessa solidão que ele foi preparado para a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Em Êxodo 3:5, Deus se revela a Moisés na sarça ardente, dizendo: Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A presença de Deus não se limitava a um templo, nem à visão de algo grandioso. Estava ali, em um simples arbusto em chamas, esperando ser reconhecida. Em momentos de solidão, como o vivido por Clara, Deus também se manifesta de formas inesperadas, às vezes em sinais simples, mas sempre poderosos. Assim como Moisés, Clara não podia ver claramente de imediato o propósito de seu sofrimento, mas sua resistência foi sua maior vitória.
A capacidade de acreditar, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam, é o que Deus exige de nós. Lembremos de outra passagem, essa no livro de 2 Coríntios 4,17, onde Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória que ultrapassa toda comparação. O sofrimento de Clara, assim como o nosso, tem um propósito divino, um peso de glória que será revelado no tempo certo. Você já pensou que, talvez, o momento mais sombrio da sua vida seja o prelúdio de uma revelação divina? Muitas vezes, o Senhor nos permite passar por vales sombrios para nos preparar para algo maior. Clara teve que aprender a andar através do deserto da alma, da sensação de abandono e silêncio de Deus. Porém, foi nesse silêncio que ela foi moldada e preparada para um novo estágio de sua vida espiritual. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta promessa de descanso não é apenas uma fuga da dor, mas uma transformação no meio dela. Em sua luta, Clara também experimentou o que significa encontrar descanso no Senhor, mesmo em meio à tempestade. O descanso não é a ausência de problemas, mas a confiança de que, apesar de tudo, Deus está em controle. Ela aprendeu, ao longo do tempo, que o Senhor não a abandonou. Ele estava ali, não apenas nas respostas imediatas, mas no processo de amadurecimento e de confiança. Assim como as sementes precisam ser enterradas para germinar, Clara foi enterrada em sua dor, mas a cada dia ela crescia mais perto de Deus. O convite que Deus faz a todos nós é o de uma transformação profunda, que só acontece quando, como Clara, escolhemos confiar nele. Quando em nossas vidas o sofrimento e a espera parecem ser demais, é nesse momento que Deus nos chama a entrar em sua presença, a olhar para Ele e a descobrir que mesmo em nossa fraqueza, Ele é a nossa força. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo nos lembra das palavras de Jesus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza é um poder que transcende a lógica humana, que vem de Deus e age de forma invisível, mas poderosa. Assim como o protagonista da história, você também é chamado a caminhar por esse caminho de transformação, de fé e de perseverança. O sofrimento, a espera e a luta não são inúteis. Pelo contrário, são a forja onde Deus molda e prepara aqueles que Ele ama. E a cada passo que você dá, ainda que vacilante, você está mais perto de se tornar a pessoa que Deus sempre sonhou que você fosse. Mas o mais importante é que mesmo no silêncio, mesmo quando parece que Deus se ausenta, Ele nunca te abandona. Ele está moldando o seu coração, como o oleiro faz com a argila, para que no tempo certo você veja sua glória se manifestar de maneiras que hoje não consegue imaginar. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Este momento, este vídeo, esta reflexão, tudo está alinhado por uma providência divina que o alcançou. Talvez você não compreenda completamente agora, mas saiba que você foi escolhido, foi chamado. O fato de sua alma ter se conectado com essas palavras não é um acidente. É um sinal claro de que você está sendo guiado por algo muito maior do que você. Você não está sozinho nesta caminhada. Parabéns por ter chegado até o final dessa história, por ter permitido que essas palavras penetrassem em seu coração, por ter parado para ouvir o que Deus tem para você. Isso não é apenas um vídeo, nem uma história qualquer. É um fragmento da sua vida, uma peça do quebra-cabeça divino que o Senhor tem montado no seu caminho. Você tem sido conduzido com tanto amor, com tanto cuidado. Agora, olhe para si mesmo com gratidão e humildade, pois você não está apenas assistindo a este vídeo, você está fazendo parte de algo muito maior.
Cada vez que você decide se alimentar da palavra de Deus, como você fez hoje, você está sendo transformado de dentro para fora. Você está se unindo a uma missão invisível, mas poderosa, que vai além das palavras que você escuta. Você está se unindo a uma rede de fé que se estende por toda a terra. E sua escolha de estar aqui, agora, é um testemunho silencioso de fé. Quero te convidar a fazer algo simples, mas com um valor eterno. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se neste canal. Não é apenas um botão, não é apenas uma ação técnica, é um ato espiritual profundo. Ao se inscrever, você está dizendo, de forma silenciosa, mas poderosa: eu aceito ser alimentado pela palavra, eu aceito fazer parte dessa jornada de fé. Cada vez que você decide se inscrever e acompanhar os vídeos, você está se entregando a uma missão. Você está se alistando em um exército invisível de cristãos que buscam viver a palavra no cotidiano. E ao comentar, não importa se for apenas uma simples frase ou palavra, você está assumindo a sua parte nesse grande corpo espiritual. Está deixando uma marca, dizendo ao mundo e a Deus que você está ali, que você continua firme, que você não desistiu. Comente com o coração aberto, como um testemunho do seu compromisso com a fé. Comente com uma frase que fale ao seu coração, que mostre que você está pronto para seguir adiante, que a sua decisão de estar aqui não é apenas momentânea, mas uma verdadeira entrega. Lembre-se, mesmo que você não esteja totalmente atento enquanto assiste a este vídeo, o seu subconsciente está sendo transformado. O Espírito Santo não precisa de toda a sua atenção para semear as sementes da verdade e da graça. Às vezes, estamos no meio de nossas rotinas, fazendo outras coisas, mas a palavra continua a agir em nossos corações, a moldar nossa fé e nos transformar. Quando você escolhe se alimentar dessas palavras, você está alimentando sua alma de algo que vai além do entendimento imediato. Está permitindo que Deus ajude a curar suas feridas, a fortalecer sua fé e a te direcionar. Este canal não é só para entretenimento. Ele é para sustentar sua fé, para ser um apoio no seu caminhar, para ser um lugar onde você pode se encontrar com Deus e ser renovado a cada novo vídeo. Aqui, você não está sozinho. Você é parte de uma comunidade de fé, uma comunidade que caminha junto, mesmo sem nos vermos. Sua presença aqui é uma bênção e, acredite, o céu inteiro se alegra por cada alma que decide continuar sua busca, que não desiste, que segue acreditando, mesmo nas dificuldades. Este é apenas um capítulo de muitos. Não pare por aqui. Há outro vídeo esperando por você. Outro fragmento de sabedoria. Outro momento de encontro com o sagrado. Cada novo vídeo tem algo que falar diretamente ao seu coração. Algo que você precisa ouvir hoje. Só você pode reconhecer isso. Só você pode perceber que a palavra de Deus está te alcançando onde você está, neste momento, nesta vida. Não deixe de dar esse passo. Não pare agora. Eu agradeço a Deus por ter trazido você até aqui, por ter feito você estar nesse momento, ouvindo esta mensagem. Para mim, é uma honra ter você como parte desta jornada. Sua presença aqui não é apenas um reflexo do seu desejo de crescer espiritualmente, é uma demonstração de que Deus ainda fala ao seu coração, de que Ele ainda te encontra, ainda te chama, ainda te prepara para algo grande. Que você continue firme na fé, com a certeza de que Deus nunca te abandona, que Ele vai à frente, preparando os caminhos e te fortalece a cada passo. Deus abençoe sua vida e lembre-se, este não é o fim, apenas o começo. A caminhada continua.